Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa. Hoje eu vim falar de um tema um pouquinho polêmico, mas de grande importância, para que a gente venhamos a compreender um pouquinho mais a nossa religião de Umbanda. Vamos falar de respeito interno, respeito dentro da nossa religião de Umbanda. Vamos lá! Bom, eu venho trazendo esse vídeo especificamente para os umbandistas que estão aí em atividades, trabalhando em seus terreiros, né, estudando, desenvolvendo, praticando mediunidade. É um tema um pouquinho, digamos assim, polêmico. Por quê? Porque nós estamos vendo nas redes sociais, tanto em vídeos, em postagens, pessoas que querem, de alguma certa forma, agredir moralmente ou verbalmente, ou seja lá de que forma seja, cultos e ritos de outras casas, de outras umbandas, digamos dessa forma. Nós não temos uma forma única da prática religiosa de Umbanda, tá? Todas as casas de Umbanda têm o seu fundamento próprio, né? Aquele fundamento pela qual o seu dirigente traz os seus ancestrais, a sua raiz, de onde ele veio. Então temos ritos diferentes, temos práticas rituais diferentes, aberturas, formas de manifestação, formas de entidades se manifestarem, de falar. Todas essas diferenças, elas é o que dão a característica da nossa religião de Umbanda, que é uma religião sincrética, e não só falando do sincretismo baseado nos santos católicos que nós colocamos nas imagens no altar, né? Muitos terreiros nem têm esse sincretismo, mas o sincretismo significa conceitos e bases, informações, ritos de outras religiões que são trazidas para uma religião e ali se forma uma nova religião. Mas a Umbanda, ela não deixa de ser Umbanda quando a prática daquela casa é diferente da sua. Nós temos várias casas e realmente, na verdade, você jamais vai encontrar uma casa trabalhando identicamente à outra, da mesma forma, a não ser que seja a extensão daquele terreiro. Tá? A extensão significa o mesmo terreiro, só que são 2 unidades, 3 unidades da mesma filosofia, da mesma doutrina e assim segue. Mas quando temos um dirigente ali naquela casa que abriu por devoção ou por ordem espiritual, né, ele toca a Umbanda da forma que ele aprendeu. Nós temos algumas características, algumas bases, sim, que podemos utilizar para identificar se é um terreiro de Umbanda ou se não é um terreiro de Umbanda. E podemos utilizar dessa base para praticamente identificar o que é uma religião de Umbanda. Uma delas é o atendimento gratuito. Nenhuma entidade, seja Preto Velho, Caboclo, Exu, vai cobrar do consulente o atendimento. Tá? Não se pode fazer o atendimento de forma cobrança monetária ou cobrança, a troca de materiais, né? Traz uma cesta básica para ter um atendimento, traga uma vela para ter um atendimento. Não, porque tem muitas pessoas que não têm o mínimo, sequer a condição de trazer um elemento ou pagar pela consulta. Isso não é Umbanda. Tá? Infelizmente, a gente vê que algumas casas, alguns terreiros de Umbanda utilizam das entidades ali manifestadas para cobrar do consulente um valor X para poder passar. Exu é tanto, Caboclo é tanto, Preto Velho é tanto. Porém, algumas dessas casas utilizam aquele termo que é muito mais fácil falar, né? É para ajudar a casa. Esse valor é para ajudar a casa. E se a pessoa não tiver o valor, ela vai ser atendida? Esta é a questão. Tá? Esta é a questão, porque se você não tiver um valor X para pagar, para passar com o atendente e não vai ser atendido, então é aí que eu coloco uma pedra em cima e falo, pronto, isso não é Umbanda, porque a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. É o Espírito que desce em terra, incorpora no médium para praticar a caridade. Se a pessoa tem que pagar, então já não é uma caridade. Então, praticamente isso a gente pode descartar, não é Umbanda. Pode ter todas as aparências de um terreiro de Umbanda, mas o fundamento principal
um dos fundamentos principais é a caridade. Não se cobra por atendimento. Cobra-se por trabalho? Não sei, depende da casa. Cobra-se por fazer um banho? Não sei, isso depende da casa, porque tudo é um material, vai material. A casa pode muito bem falar para a pessoa ter que providenciar o material, comprar e trazer para poder fazer esse trabalho, ou até mesmo a própria casa pode oferecer e ali cobrar ali pelos materiais. Mas o atendimento em si não se deve cobrar, tá? Jamais. Agora, uma outra base muito importante: humildade, simplicidade. Essas bases foram deixadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que anunciou a religião de Umbanda, e Zélio Fernando de Moraes funda a religião de Umbanda, organiza aqui no plano terreno. Então, nós temos essa base como um princípio. Olha, eu tenho que fazer desse jeito para que eu possa entender o que é Umbanda. Nós falamos a não cobrança por atendimento, por consulta. E agora vamos falar sobre simplicidade e humildade. Quando nós falamos em simplicidade e humildade, nós estamos abrindo nosso coração e tentando sentir a dor do próximo para poder passar para ele o melhor. Né? Trabalhar com humildade, simplicidade, não demonstrar arrogância, egoísmo, vaidade. Tudo isso vai contra a nossa religião de Umbanda. Então, é muito importante. Tem casas que tem uma base muito bonita, tem um altar muito bonito, tem uma apresentação muito bonita, né? Mas ela tem que se apresentar com humildade e simplicidade. Ela tem que se colocar na dor do próximo para poder atender as pessoas de forma igual, né? Não apontar quem pode e quem não pode. Então, não adianta nós ficarmos discutindo o que é Umbanda e o que não é Umbanda, o que aquele terreiro está certo, aquele terreiro está melhor, aquelas entidades são mais fortes, aquela entidade não é tão forte. Isso não vai nos ajudar a nada. A religião de Umbanda ela é muito... como é que eu vou dizer assim? Ela tem muitas diferenças de terreiros para terreiros em sua forma ritualística, em sua forma estrutural, porém nós temos que avaliar essas três bases que eu coloquei para você. Se a casa atende praticando a caridade, simplicidade, humildade, tá fazendo isso? É Umbanda, meu irmão. Então, não importa se a casa cultua orixá, se a casa não cultua orixá, se a casa tem um sincretismo com o santo católico, se a casa não tem sincretismo com os santos católicos, não importa se aquela casa tem uma roupagem diferente, né? Não importa o segmento da casa, não importa a vertente, importa o fundamento principal daquela casa. Está agindo perante ao próximo como os médios da casa gostariam que agissem consigo mesmos, né? Nós temos que pensar dessa forma, dentro da lei do amor ao próximo. Muitas casas têm uma característica muito próxima do candomblé, outras casas têm uma característica muito próxima do espiritismo, outras casas têm uma característica muito próxima do catolicismo. Mas qual que é a raiz principal da Umbanda? É todas. São todas. Ela pode ser mais xamânica, mais eclética. Isso faz parte do fundamento da casa, faz parte daquela casa, da história daquele terreiro, da história daquele dirigente ou a dirigente, né, do sacerdote ou da sacerdotisa. Temos que respeitar essa história, de onde ele veio, de onde ele se preparou, quem o preparou, né? Então, isso é um respeito, nós precisamos aprender a respeitar isso. Pode ser que você não tenha uma afinidade com aquele trabalho, pode ser que você não tenha uma afinidade tão grande com o conteúdo que aquele terreiro pode proporcionar para você, mas não ter afinidade não significa que aquele terreiro não é bom, não significa que aquele terreiro, que as práticas daquele terreiro não está voltada para o fundamento básico da religião de Umbanda. Tá? Afinidade é uma coisa, você ter uma afinidade, você ter uma proximidade dos ritos, das pessoas, né, dos médiuns que acolhem, do sacerdote, da crença daquele terreiro. Ter uma afinidade é muito importante, mas quando não se há essa afinidade, não podemos criticar, não podemos apontar o erro, não podemos ficar olhando para a grama do vizinho, esquecendo que nós temos a nossa própria grama e não estamos cuidando dela.
Tá? É interessante esse tema, porque eu sempre venho trabalhando, buscando levar a informação de Umbanda a todos os irmãos, mas eu não trago o fundamento da nossa casa, da tenda Pai Benedito de Aruanda, tem que ser assim, pronto. Nós trabalhamos aqui de um jeito. E muitas vezes o que eu falo para vocês aqui, em vídeos, aqui no nosso terreiro eu não executo, eu não trabalho. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com pessoas que vão encontrar terreiros e terreiros de Umbanda muito diferentes um do outro, e nem sempre elas têm que colocar na cabeça que tem que ser igual ao que o Alex Costa do canal Nossa Umbanda disse. Não, vocês não vão encontrar. Então, aqui eu pratico Umbanda, aqui eu pratico aquilo que eu aprendi com meus ancestrais, com a minha mãe de santo, com a minha dirigente, aquela que me ensinou, aquela que me educou espiritualmente, aquela que me preparou, e eu ainda continuo aí nessa jornada evolutiva de desenvolvimento mediúnico, sempre. E eu acredito que aqui o que eu faço me faz bem, me completa, e as pessoas que vêm até o terreiro acabam tendo essa afinidade e acabam continuando a vir. Né? A casa é assim, é aberta para aqueles que têm essa afinidade. E muitas pessoas que vêm até aqui acabam não tendo afinidade e não retornam. Isso é liberdade, é o livre-arbítrio da pessoa. Não podemos falar, olha, você não pode ir lá, porque lá não presta, tem que vir aqui. A gente não é a nossa religião de Umbanda não obriga as pessoas a se converter à religião de Umbanda. Essa é uma outra informação muito importante. Ninguém é obrigado a se converter à religião de Umbanda. E ninguém é obrigado a se converter àquela casa. Obrigado, que eu digo, é impor à pessoa. Você tem que vir aqui, porque aqui é o seu lugar. Quem é que está dizendo isso? O número de pessoas na casa não considera que aquela casa tem um trabalho maior ou mais forte que aquele terreiro que tem menos pessoas, menos médiuns, menos assistentes. Então, o que importa não é a quantidade de pessoas, não importa a quantidade de assistentes e médios que frequentam a corrente mediúnica, não importa a roupagem, importa o conteúdo que a entidade traz. É o conteúdo que o preto velho traz, que o caboclo traz, este conteúdo para fazer a mudança e a reforma íntima nas pessoas, essa mudança, essa alteração interior nas pessoas, que vai automaticamente ligar essa pessoa a Deus, aos sagrados orixás, aos anjos, aos espíritos de luz, e assim, consequentemente, dar caminhos, dar sentido para a vida dela. Essa é a ajuda que nós aqui médios e as entidades, juntamente com a nossa qualidades mediúnicas, vão utilizar disso para trabalhar para o próximo. Então não há disputa, não existe isso. Nós, seres humanos, é que temos essa imperfeição de criar essas diferenças e essa disputa para ter o maior número de pessoas na nossa casa. Não é esse o objetivo. Tá? Antes da Umbanda ser formada, aqui no plano terreno, muitos médios já trabalhavam com pretos velhos e caboclos em suas residências e não existiam esse grupo de pessoas ali reunidos. Não existia a religião Umbanda, existia a prática já da manifestação dos espíritos para ajudar as pessoas, e muitas vezes eram escondidos. Eram ocultas não tinha uma instituição religiosa. A partir daí, que momento que você tem essa instituição, você cria um ritual, você cria a religião, você traz fundamentos de outras religiões, cria ali uma alicerce, uma base, que é a caridade, a simplicidade, a humildade, o trabalho voltado para o próximo dentro da lei do amor, e aí você pode agregar outras coisas, outros fundamentos, outras ideias, outros ritos para ajudar e agregando cada vez mais essa energia positiva que as entidades utilizam. Nós temos índios nativos brasileiros, nós temos índios xamânicos, nós temos pretos velhos mandingueiros, pretos velhos quimbandeiros, pretos velhos das almas, temos entidades de todo tipo de falange, de todo tipo de linhagem para trabalhar, para executar um trabalho mediante ao próximo. E essas diferenças no plano espiritual não existem. Nós criamos essas diferenças aqui e queremos impor para as pessoas que praticam de forma diferente que aquilo é errado. Vá a um terreiro de Umbanda, sinta energia, sinta a vibração, respeite a casa daquele teu irmão. Se você é um sacerdote e for convidado ou quiser conhecer outro terreiro do seu irmão, mas vá com o coração aberto, não vá para criticar. Mas ali foi cobrada a entrada. Bom, você chega para a pessoa e fala, não tenho dinheiro, posso ser atendido? Faz um teste.
De repente você gosta da casa e passa a ajudar a casa financeiramente, porque toda casa precisa de dinheiro para se manter. A casa não se mantém somente com oração e prece, isso mantém um plano espiritual, a nossa energia, a nossa fé, mas a estrutura física precisa sim de material, precisa de dinheiro para se pagar as contas, material de limpeza, as velas, né? E se na falta disso, a espiritualidade vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Mas se você fizer esse teste, eu tenho certeza, se você gostar da casa, tiver afinidade com os trabalhos que aquela casa oferece, eu tenho certeza que você vai contribuir para ajudar aquela casa, porque passa a ser a sua casa espiritual também. Então você manter a casa, ajudar a manter a casa, te faz feliz sabendo que aquela casa está sempre de portas abertas para receber tanto você quanto outras pessoas, né? Então vá, visite uma casa, respeite. Ah, não me senti bem. Ótimo, vai procurar uma outra. Não saia criticando. Quem critica, né, quem passa maior tempo criticando as outras religiões, é aquela pessoa que não consegue mesmo se autoavaliar. Não consegue. Né? O máximo que ela consegue fazer é falar: eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sei tudo. Né? É só isso. A reforma íntima não existe para essa pessoa. Mas a Umbanda me ensinou que nós não somos melhores do que ninguém e que nós devemos sim descer do banco, abaixar um pouquinho a cabeça, ser humilde, ser simples e trabalhar com igualdade, seja rico, pobre, seja uma pessoa que tem capacidade de ir lá e fazer materialmente, ajudar a casa, seja uma pessoa que não tenha condição, tá? O mínimo que ela pode ajudar ali é com o trabalho braçal, né? Tem tudo para dar certo a religião de Umbanda, tem tudo para crescer a religião de Umbanda, só depende de nós fazermos a nossa religião ser aceita, não tolerável, mas aceita pela sociedade que está com toda a razão, vê tudo isso acontecendo, acha que nós não temos organização, porque nós discutimos entre nós mesmos, enquanto a nossa religião passa a ser tratada aí como uma seita. É preciso ter bom senso para entender que a Umbanda é sim uma religião, é composta de vários tipos de rituais, várias crenças, vários fundamentos e cada uma tem a sua. Como se diz, cada panela tem a sua tampa, desde que esteja fazendo o bem. Ótimo, não tenho o que criticar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem o seu like aí, compartilhem e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal Nossa Umbanda, um grande abraço a todos, gratidão imensa a cada um de vocês que estão nos acompanhando e que, como sempre, estão nos apoiando aí para estar sempre fazendo vídeos como esses e levando essa informação de Umbanda a cada um de vocês. Espero que nossa união seja forte, concreta, verdadeira, independente das nossas crenças e ritos, a nossa união possa ser a maior força que nós podemos ter para vencer o preconceito, né? a discriminação, tudo, a intolerância, tudo que possa prejudicar a nossa casa, nosso terreiro, a nossa fé, a nossa espiritualidade e, acima de tudo, o que possa prejudicar a nossa religião de Umbanda. Temos que levar a bandeira branca de Oxalá a todos que queiram recebê-la com coração, com amor e com fé. Um grande abraço a todos. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá!